Bom, rapaziada, aqui na internet tudo é conteúdo e vamos falar das polêmicas aí do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Vamos comentar aí, será que era para ter sido expulso o Fabrício Bruno? Será que realmente foi pênalti no Everton Ribeiro? E o impedimento do gol do Murilo, será que tava mesmo, né? Então vamos comentar aí sobre essa partida aí. Mas se já chegou até aqui aí, já se inscreve no canal, deixa o joinha que é muito importante pro canal Futizan. Ativa o sininho pra gente falar de futebol, falar de Palmeiras aí todos os dias, né? Então vamos lá. Vamos começar falando aí da possível expulsão aí do jogador Fabrício Bruno aí por uma entrada no Richard Rios. Assim, eu vou dar minha opinião aqui sem clubismo nenhum, tá? Se fosse com clubismo, era para expulsão e 10 jogos de suspensão essa jogada. Mas como o comentário aqui é sem clubismo, imagina, pensa comigo, como que você vai expulsar um jogador que só deu um empurrão no outro? Vamos supor, se essa jogada tivesse sido no meio de campo, os dois estivessem disputando a bola, e o Fabrício Bruno tivesse dado essa entrada no Richard Rios no meio de campo, no máximo seria um amarelo, não tem como você expulsar. Mais um exemplo claro de que não era para ter sido expulso, já vou deixar minha opinião. Imagina num empurra-empurra, num bate-boca entre os jogadores, adversário, que um chega empurrando o outro e chega ali, aquele vulco-vulco ali, o juiz vai lá e dá amarelo. Entendeu? A não ser que o cara deixe o cotovelo. Se o cara deixar o cotovelo e acertar, por exemplo, o rosto ou o próprio peito, ou acertar o adversário com o cotovelo, com a intenção, como foi do Zé Ivaldo, aí é diferente. Para mim, aquela do Zé Ivaldo era para ter sido expulso. Essa do Fabrício Bruno, ele apenas empurrou com o ombro aqui, o braço colado no corpo dele ali, só deu um empurrão no Richard Rios, cartão amarelo de bom tamanho ali, nada de polêmica nisso aí. Não sei porque que tem muitos palmeirenses reclamando que era para ter sido expulso. Eu acho que a gente tem que olhar os lances, tirar um pouco a emoção dos comentários aí sobre os lances, porque pra mim, eu não consigo ver cartão vermelho nessa jogada. Teve também a jogada do Luan, né, que ele acaba pisando ali no tornozelo do Bruno Henrique, também não achei que seria para vermelho, porque ele subiu para disputar de cabeça com o Bruno Henrique. E na hora que ele foi cair e se apoiar no chão, ele caiu em cima do pé do Bruno Henrique. Não tinha como ele simplesmente tirar o pé, porque ele estava no ar e ele caiu em cima do pé do Bruno Henrique. Também não achei que foi com intenção, porque não tinha como. Não achei para vermelho também nesse lance. Falando do impedimento lá do gol do Murilo. Para mim estava impedido, a linha foi muito clara ali. Acho que ficou bem visível ali. A imagem era favorável ao lance. Eu comemorei, mas aí eu falei, cara, esperei o VAR porque ia ser ajustado. Eu imaginei que seria ajustado lá. Sem discussão também ali. Acho que o pé do Murilo tava ali, quase um pé inteiro ali, impedimento. Mas eu acho que essa regra vai mudar, hein? Essa regra de impedimento vai mudar. Eu vi algumas matérias aí na internet falando sobre a questão do impedimento e que se qualquer parte do atacante estiver na mesma linha do penúltimo marcador, vai ser considerado gol. Parece que estão testando essa nova regra lá. Uma outra hora eu faço um vídeo só falando disso aí. Então, impedimento sem discussão. Então, vamos partir para o lance do Everton Ribeiro. Se fosse com clubismo comentário, nada marcar, tinha que ter dado cartão por simulação aí pro Everton Ribeiro. Mas como o comentário aqui tem que ser sem clubismo sobre a jogada, para mim pênalti pro Flamengo não marcado. Inclusive o Palmeiras já teve um pênalti marcado praticamente igual, o lance idêntico aí contra o Grêmio, lá na arena do Grêmio, que o Marcos Rocha tomou a frente e o defensor fez a carga nas costas do Marcos Rocha e foi dado o pênalti, né? Então, acho que teria que ter sido marcado o pênalti pro Flamengo. Se eu não me engano, estava 1-0 pro Palmeiras ainda naquele momento. Acho que estava 1-0 ainda. Então, assim, pênalti não marcado. E esse árbitro aí, eu vi o Júlio lá do Verdão Sempre comentando que é o mesmo árbitro que apitou Palmeiras e Flamengo naquele lance que o Vidal empurrou o Gustavo Gomes na área.
e ele não deu pênalti. Ou seja, então, os critérios do árbitro para uma penalidade, eles são diferentes. Então ele não deu aquele pênalti no Gustavo Gomes, que o Vidal empurrou claramente, só foi no corpo do Gustavo Gomes. E esse agora também não marcou, na minha opinião, os dois. Aquele teria que ser marcado e esse também teria que ser marcado, porque a carga foi nas costas aí do Everton Ribeiro aí. Mas os lances polêmicos aí. Só que a questão é a seguinte: tem gente indo lá já na CBF reclamar, né? Reclamar dos lances contra o Palmeiras, né? Tem gente do Flamengo indo lá reclamar já, falando que foi prejudicado, mas não é choro? Não é choro do Palmeiras? Né? O Palmeiras não é chorão? Né? Quando reclama de erros de arbitragem, então aí, tá sentindo na pele aí como que é ser prejudicado pela arbitragem no jogo. Mas já chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha que é muito importante, ativa o sininho pra gente falar de Palmeiras e falar de futebol todos os dias. Fui!